Tô te falando com o Paloma Totti. Caiu. Caiu, boa. Demorei pra processar porque é tanta coisa, vai ficando cada vez pior. A história consegue ficar pior. Caiu, Eneg. A gente conversou bastante ontem disso também, os dois ali nos bastidores. Não tinha muita alternativa, né? Já estava meio que anunciado que estava insustentável a situação do Cuca, né, Eneg? Sem dúvida nenhuma, não tinha o que fazer. Ele tinha que sair, a gente falava agora, o Camarão estava falando um pouco sobre isso também. A menina pagou o preço em 87 e ele pagou o preço em 2023, com a diferença que ela é vítima e ele é sentenciado, né? Ele foi condenado. Exatamente. E agora ele faz certinho, contratou advogados, vai voltar a retomar todo o caso, vai tentar provar a sua inocência, até porque, coincidência ou não, hoje eu estava ouvindo, eu ouço algumas mensagens todo dia de manhã, e a mensagem começava assim: a boa reputação vale mais que riquezas. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Hoje, ele sofre as consequências de um ato de mais de 30 anos atrás, quando era jovem, com 24 anos, mas que hoje ele sofre as consequências de um time que resolveu não passar pano e de jornalistas que também resolveram falar diante de todo esse caso, da condenação. Houve uma condenação. E aí, para piorar, o seu Bruno Guedes vem e se... Roger Guedes vem e cita uma jornalista, a Ana Thaís Matos, da qual eu tenho profunda admiração, gosto muito do trabalho dela. Ele cita uma jornalista diante de todas as críticas que a gente viu, de todos os posicionamentos de jornalista, ele vai e cita uma mulher. Essa cultura do machismo, Eneg, chega, não dá mais. A Débora Alfano, no Dia Internacional da Mulher, eu estava ouvindo a Band News, você fez um comentário tão pertinente de que falta os homens se posicionarem em situações assim, tomarem a frente, liderarem movimentos, repudiarem atitudes como essas. O número de violência sexual, abuso sexual é crescente. Amanhã a gente vai gravar um Pode Sentir com a Luciana Temer falando sobre isso. Ela tem um instituto que lidera essa causa. Então o seu comentário foi tão importante que os homens precisam se mexer e atuar em cima disso também, né, Débora? Precisa romper essa cultura do silêncio, né? Porque tem muitos homens que às vezes ficam até incomodados, falam, poxa vida, mas eu não penso assim, mas eu não sou assim, mas eu não vou passar pano para tal caso. Mas a partir do momento em que não se posicionam e ficam quietos, estão sendo coniventes. E essa cultura do machismo é assim, se uma mulher fala algo, para muitos desses grupos aí, entra por um ouvido e sai pelo outro, não tem o peso. Quando um homem fala a mesma coisa, é validado. Então você citou o caso da jornalista. Ela não foi a única a criticar o Cuca, né? Tem homens e mulheres criticando, falando sobre o caso dele, muitos homens também. E aí quando alguém vai partir para o ataque, vai atacar o que considera que é o lado mais frágil, vai cair em cima. Ah, mas o que ela tá falando? Isso que ela tá falando não tem validade, mas de onde ela tirou essas informações? Então até isso é questionado nessa hora, a gente percebe como o buraco é muito mais embaixo. Foi muito infeliz, poderia ter citado a classe de uma maneira geral, porque todo mundo se posicionou e muita gente pegou até mais pesado do que ela, mas fica nesse discurso raso mesmo desse jogador. Bom, falar um pouquinho de futuro. Oi, Neg, quem você acha que poderia assumir o comando do Corinthians? Pergunto pra vocês também, algum nome? Rogério Ceni. Pô, como assim, Rogério Ceni? Ele falou que não quer, né? É praticamente impossível, né? Mas não tem nem aquele pagando bem que mal tem? Não, nesse caso não. A identificação dele, a história dele a carreira dele passa e é vinculada totalmente à história do São Paulo, né, Fábio? Eu acho que, de novo, o Corinthians tem a obrigação de procurar o Tite, né? O Corinthians tem a obrigação de procurar o Tite sempre. A gente falou sobre isso antes da contratação do Cuca. Aí, provavelmente deve ter procurado e não houve o acerto. Bom, passou uma semana, acho que tem que inventar um... E agora, Tite? Sabe? Tipo criança, pai, tá chegando? E agora? Tá chegando, mãe? Tá chegando? Exato. Pergunta mas de novo pro Tite. Botar não ofende, né? Exato, é um sonho bem difícil. O Tite já disse que quer ir pra Europa, né? A família não quer que ele assuma nenhum clube agora aqui no Brasil. A última notícia é a possibilidade do técnico do Sub-20, o ex-jogador Danilo, que deve assumir o Corinthians interinamente pro jogo contra o Palmeiras, porque ainda tem essa no caminho do Corinthians. Tem o Palmeiras no clássico do sábado,
sábado pelo Brasileirão. Acho uma boa decisão do Corinthians não agir na pressa. E aí, na minha opinião, eu acho que o Corinthians tem que ir para cima de um técnico que está à altura da grandeza do clube, Jorge Jesus. Tem contrato até maio com o Fenerbahçe da Turquia, está na luta aí pelo título do Turcão. Essa semana, inclusive, o Fenerbahçe empatou na segunda-feira e o time foi vaiado pela torcida e o Jorge Jesus não gostou muito do posicionamento da torcida turca, não. Então, há uma brecha aí para uma conversa, tem que abrir o bolso, tem que investir, mas é um grande técnico e que vem aí também, aí cria uma polêmica, uma rixa com a outra maior torcida do Brasil, que é o Flamengo, que queria também, sonhava com o Jorge Jesus. Então, tô te falando, Corinthians, volta a ser grande. Vamos agir aí com cautela e buscar um nome que esteja à altura do timão. Tô te falando com Paloma Totti, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo. E Beijo. hoje à noite, 7h20, Jornal da Band, esteja lá, por favor. Não vai faltar, hein? Tamo junto, jamais. Beijo. Valeu.